Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria Raimunda e o objetivo dessa aula é conhecer e aplicar dicas úteis para ler textos em inglês. Neste vídeo, eu, juntamente com o professor Jeová Rodrigues Pinheiro, daremos dicas sobre informações numéricas que aparecem nos textos. Bom, nesta videoaula falaremos sobre 3 coisas, que serão números por extenso, números quebrados e datas. Então vamos lá. A primeira coisa é número por extenso. O que pode aparecer em um texto referente a isso? Então temos as seguintes situações. Você pode encontrar quantidades indefinidas, frações, multiplicativos e ordinais em forma escrita, ok? Não em forma de algarismo, tudo bem? Olhem só, quantidades indefinidas. O que venha a ser aí? O que venha a ser isso? Às vezes, no texto, você pode encontrar assim, hundreds. Hundreds significa centenas. Você também vai encontrar thousand, que significa milhares. E podem aparecer também assim, tens of thousand, que significa dezenas de milhares. E também vocês irão ver assim, hundreds of thousand, que seria centenas de milhares. Então vamos lá. O segundo item, que é frações. Vamos ver como as frações aparecem em um texto. As frações seriam isso aqui, ó. Meio, 1/3, 1/4 e 1/5. A gente diz assim, ó. 1/2 a gente fala assim, half ou a half. E 1/3 a gente fala assim, 1/3 ou a third. E 1/4 a gente fala assim, 1/4 ou a quarter. 1/5 a gente fala assim, 1/5 ou a fifth. E assim por diante, pessoal. Então, vamos saber um pouco sobre os números multiplicativos, que seria, por exemplo, double, que é dobro, e triple, que significa triplo, e twice, que seria 2 vezes, e 3 times, que seria 3 vezes. Agora veremos os números ordinais, que indicam, pessoal, a ordem, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Então, o primeiro em inglês você diz fourth, que é o fourth. Note que às vezes pode aparecer, pessoal, abreviado, ficando o número 1 seguido do ST. No caso, vamos para o segundo. A gente diz
second. E a abreviação é o número 2, vocês percebem? E as duas últimas letras são ND. Agora veremos o terceiro, que é turn. Aqui também se abrevia, usando o número 3. E as duas últimas letras é a RD. Agora veremos o quarto, pessoal, que é core. Que as duas últimas letras, a partir do quarto, a maioria dos números é um número normal. Mas o TH, sempre que você vê o número, TH é um número ordinal. Ok? Olá, pessoal. Eu sou o professor Jeová, como todos já sabem, e vamos dar continuidade à explicação que a professora Maria Raimunda acabou de colocar para vocês, ok? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre os números quebrados em inglês, tá? Quando vocês estiverem lendo textos em inglês, vocês irão encontrar números quebrados, ok? E nós vamos deixar uma dica sobre números quebrados, pois em inglês há uma diferença interessante. Por exemplo, se você visse esse número aqui, 1273, você poderia pensar que é um número quebrado, um número fracionário. Poderia pensar que seria uma fração, não é mesmo? Mas, na verdade, não é. Em inglês, eles usam a vírgula para indicar a casa dos milhares, ok? Então, esse número em inglês está escrito assim, 1273. Então, não se esqueçam disso. Toda vez que um número tiver vírgula, ele não é um número fracionário, e sim a vírgula é usada para indicar a casa dos milhares. O número quebrado, por outro lado, ele é escrito com um ponto. Notem que aqui nós temos um ponto. Então, por exemplo, 1,5 em inglês é 1,5, não 1,5. Entenderam? Então, não se esqueçam que, em inglês, o ponto indica um número decimal e a vírgula, um número acima de 1000. Ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, a última dica que deixaremos são as datas. Geralmente, você vai encontrar as datas normalmente, por exemplo, 1990, por exemplo. O que pode causar alguma confusão é você encontrar isso aqui, olha. In the 1970s. Se você encontrar isso aqui, significa na década de 70. Na década de 70. Sabe por quê? Porque em inglês eles indicam a década usando a data e um S, bem no finalzinho, como se fosse a data no plural. Isso para indicar os anos daquela década. Pode aparecer também o S sozinho, como se for... pode aparecer também o S sozinho. Entendeu? Pode também aparecer o S com um apóstrofo, igual vocês estão vendo aqui.
Pode aparecer somente os dois últimos números, com o apóstrofo e o S, como vocês podem ver aqui, ó. E pode aparecer por extenso, ou seja, ao invés de usar números, nós vamos usar apenas palavras, né? Por exemplo, in the 60s, que seria na década de 60.